Todos são muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Metodista Portuguesa. Este domingo iniciamos mais um mês de muitos agradecimentos a Deus, mês que nós celebramos o Dia da Mãe e o Dia da Família, mês que também celebramos o Dia da Juventude, o Dia do Metodismo. O Senhor tem muitas bênçãos para nós. E para isso, hoje, na nossa reflexão, nós vamos pensar juntos o que é permanecer em Cristo, permanecer e perseverar. O Evangelho de João vai nos mostrar esse caminho, em que Jesus é a videira verdadeira e o Pai o agricultor. Quem nós somos em Cristo? Qual é a nossa identidade? Nós somos chamados para frutificar. Nós somos chamados a trilhar um caminho do perdão e do amor. Vos convido então a louvarmos ao Senhor e reafirmarmos quem somos nós. Que assim o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, te agradecemos por tudo o que és. Porque és amor, porque és bondade, porque és misericórdia, porque tens todo o poder, porque nos criaste e nos sustentas, porque, sendo nós pecadores, enviaste o teu Filho para morrer por nós e nos salvar. E pelo seu sacrifício nós temos acesso a ti e temos a vida eterna. Obrigada pelas bênçãos que recebemos diariamente. Obrigada por tudo o que fazes por nós. Pedimos agora que recebas o nosso louvor e a nossa adoração, ainda que imperfeitos, que sejam aceitáveis perante ti. E pedimos que
permaneças connosco durante este culto, que o Teu Espírito Santo se faça sentir, que afaste tudo o que nos impede de estar em comunhão contigo, de ouvir a Tua voz e que toque os nossos corações, de acordo com a Tua vontade e as nossas necessidades. Fica conosco. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 22, 25 a 31. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente os servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém.
sou a videira verdadeira e o meu pai é viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda a vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, mais uma vez, tem muito a nos ensinar. E Jesus começa a preparar os discípulos para a sua morte e sua ressurreição já no capítulo 14. No capítulo 15, então, como nós ouvimos, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. São várias as verdades que Jesus nos ensina. E vamos refletir juntos o que é, então, permanecer e perseverar. O que é permanecer em Jesus? Pensando em permanecer, trago-vos uma ilustração que é um ipê. Não sei se aqui nós temos ipês, mas no Brasil é muito comum essa árvore que vamos agora mostrar. O ipê é uma árvore frondosa, com lindas flores, pode ser rosas, brancas, amarelas. E na cidade de Porto Velho, na capital, no Brasil, a companhia responsável em fazer a iluminação das ruas colocava isso, então, há 22 anos atrás, colocava postes de madeira, postes de árvores. E foi colocado um poste do ipê. Passado-se um pouco tempo, esse ipê floriu, o poste floriu. O ipê continuou a ser ipê florindo. O que nos ensina esta linguagem também simbólica, essa linguagem figurada? O ipê sabia a quem ele pertencia. O ipê sabia da sua essência, de onde vinha a sua essência. O ipê sabia da identidade que Deus havia colocado para ele. Ele não nasceu para ser um poste, ele nasceu para ser um ipê, para que as pessoas pudessem olhar e ver. Olha, ali está um ipê. Depois, essa companhia elétrica, ela teve que colocar um poste ao lado do poste ipê. E essa história ficou muito conhecida, não só na cidade de Porto Velho, mas como em outros lugares também. Quero trazer-vos também, com esta linguagem, que nós precisamos permanecer em Cristo e nós precisamos saber quem nós somos e nós precisamos ser alimentados pelas verdades que nós encontramos em Jesus e que Ele nos ensina. Jesus, então, diz: eu sou a videira, eu sou a fonte de vida, eu também sou a própria vida. Para desfrutar dessa vida que está nele, o que será que nós precisamos? Precisamos entender o que é uma qualidade de vida
que Deus quer para nós. Precisamos acreditar na vida eterna, vida que é fundamentada na natureza de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nos tornamos co-participantes da natureza de Deus. Nós vemos isso na primeira epístola aos Coríntios. Para que os homens possam viver de Deus e em Deus, é preciso viver dele e com ele. A natureza do ser humano caiu. Quando nós vemos o relato em Gênesis, o pecado de Adão fez com que a natureza do homem caísse e ficasse então contaminado do mal. Só a natureza de Deus é o bem absoluto, a verdade, a bondade absoluta. Mas só podemos usufruir disso nos conectando a Deus. Por isso, Jesus nos diz: eu sou a videira, a vida de Deus está em mim. Para viver essa vida, temos que estar enxertado em Jesus. Jesus, de uma certa maneira, está a falar: por isso, o Pai me plantou. Ele cuida de mim. Ele põe e tira os ramos. Não depende de quem quer. Deus é que administra isso. O ramo que não produz fruto, ele corta. E o ramo que produz mais frutos, ainda continuará a produzir mais e mais. A palavra de Deus nos leva a entendermos que podemos aprender de Jesus, podemos obedecer seus ensinamentos. De certa forma, devemos e podemos nos limpar, e aqui nos limpar de todo mal, de tudo aquilo que nos separa da comunhão com Deus. A palavra de Deus nos dirige ao encontro com o Espírito Santo, e é Ele quem nos convence. E é Ele quem nos convence a reconhecermos nossos caminhos e trilharmos o caminho da retidão. A palavra de Deus é o caminho, nós sabemos disso. A primeira parte do versículo 4 nos afirma: estai em mim e eu em vós. Podemos imaginar um caminho de mão dupla, porque assim como um ramo jogado não pode produzir fruto, não podemos pegar um ramo, por exemplo, de uma laranjeira, e jogar no chão e ele não dará nada, não dará fruto. Assim, nós, se não permanecermos em Cristo, não frutificaremos, pois nada podemos fazer sem Ele. A segunda verdade: permanecer em mim, diz Jesus. Permanecer nele. É ter as palavras de Cristo, é permanecer, é perseverar e permanecer. E tudo o que quiserem será feito. Está registrado no versículo de número 7. Quais então as vantagens de permanecer nele? Primeira vantagem: vamos ser cuidados pelo agricultor. O agricultor nos conhece totalmente, sabe das nossas necessidades, das nossas certezas e das nossas incertezas. O agricultor sabe das nossas necessidades. O agricultor sabe das nossas prioridades. Permanecer nele é sabermos que ele é a nossa prioridade. Tem que ser. Segundo, vamos frutificar cada vez mais. Se permanecermos em Cristo, vamos frutificar cada vez mais. Como nos diz a epístola em Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Frutificar é trabalhar para que a palavra de Deus seja cada vez mais propagada, seja cada vez mais conhecida.
é não medir esforços, é gerar frutos e cuidar dos frutos. Aí, como é bom nós estarmos em comunidade e como é bom nós sermos corpo e sermos cuidados uns pelos outros. Isso é frutificar, é isso ter os nossos olhos atentos às necessidades do outro, aquilo que podemos fazer. Terceiro, não corremos o risco de sermos lançados fora. Como está registrado no Evangelho de João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum, nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós somos também prioridade de Deus. Deus tem um amor tão grande para nós que Ele, acabamos de ver, aquele que vem até mim, eu não vou abrir mão, Deus não abre mão de nós. Por isso é importante nós permanecermos nele. Por isso é importante nós lembrarmos que Ele é a essência. Por isso é importante nós lembrarmos da nossa identidade, para que nós fomos chamados. Quero abrir aqui um parênteses. Nós que procuramos permanecer em Jesus, como estão os nossos dons a serviço de Jesus, a serviço da causa de Jesus, a serviço da igreja? Podemos repensar esse caminho. Se nós somos a prioridade de Deus, se Ele é a nossa prioridade, como estamos a fazer este caminho? Quarto, sabemos orar, pedir com fé, exercitando a fé. Sabemos que orar é uma conversa com Deus. Sabemos que ao orar o Senhor já sabe aquilo que nós vamos falar, mas o Senhor quer de nós esse exercício da fé. Permanecer nele é criar uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, é querer nos conversar, queremos consultá-lo, sim, sabendo que muitas vezes Ele pode nos responder não da maneira como nós esperamos, mas como nos diz a palavra do Senhor, a vontade do Senhor é perfeita, é a melhor e agradável. Permanecer nele, então nós aprendemos a orar, e a escutar e a obedecer. Tudo isso está intrínseco com o exercício da nossa fé. Aprender a orar e como orar, o que pedir, saber as prioridades, saber agradecer ao agricultor o que ele faz por nós. Trazendo a imagem do ipê, eu creio que ao florir, aquele ipê que sabia qual era a sua essência, ele estava ali a florir de uma forma de agradecer ao agricultor. Ele estava ali a reconhecer quem é que permite dar frutos permanecendo nele. Glorificar a Deus. Quando nós permanecemos nele, nós aprendemos a glorificar, aprendemos a exaltar, aprendemos a reconhecer quem é Jesus. Permanecer nele é sermos reconhecidos como discípulos dele. O versículo 9 nos afirma: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço, o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. O fruto é o amor. Quando nós permanecermos nele,
nós aprendemos a amar. E a amar incondicionalmente. E é possível, porque o Senhor nos enche de amor. Quando nós permanecemos nele, nada será uma obrigação. Estou a falar que o que nos chegar às mãos, nós vamos fazer e vamos fazer da melhor maneira que queremos, porque é para o Senhor. Permanecer no fruto, que é o amor, e frutificar, é não vermos aquilo que pode nos fazer tão diferentes, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Está lá em 1 João 4, 7 e 8. Se Jesus é a videira e é o amor, nós, os ramos, temos que produzir este fruto, o fruto do amor. E é Ele mesmo manifesto através de nós. Oitava ação, oitava bênção, garantia que a nossa alegria será completa. Se há alegria no amor, para Jesus, então, mais uma vez, o que é o amor? Amor é dar a vida pelos seus amigos. Essa ação é muito fácil. Nós amamos os nossos amigos. Mas Jesus também nos ensina a orar pelos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são aqueles e aquelas que são contra o poder salvífico de Jesus, que não aceitam o poder salvífico de Jesus, a ação salvífica de Jesus. É aqueles e aquelas que trabalham na direção contrária aos valores do reino de Deus. Orar por eles pode ser um desafio para alguns de nós, mas o Senhor nos fala que devemos orar pelos nossos inimigos. Mas a palavra de Deus também nos direciona: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Registro em Mateus 5, 44. Desafio para nós, mas é uma possibilidade de experimentarmos isso que o Senhor nos direciona. Se permanecer em mim, diz o Senhor, muitas coisas vocês farão. Jesus nos escolheu para darmos frutos e permanecermos nele. Jesus investe em nós até frutificarmos. Jesus não desiste de nós. Nós vimos isso. Ele não lança mão de nós. Cabe a nós criarmos um caminho para continuarmos, permanecermos e perseverarmos nele. Em Efésios 1, 2, nós encontramos o registro para a nossa caminhada em permanecer em Cristo e em perseverarmos nesse caminho. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ao permanecermos, ao perseverarmos em Cristo, nossas atitudes serão conhecidas. Seremos discípulos e discípulas do Mestre, da videira verdadeira, e muitas pessoas poderão conhecer o agricultor. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor complete a boa obra que Ele mesmo iniciou em nossas vidas. Que assim nos abençoe o Senhor. Yeah.
palavra de Deus nos diz que o Senhor ama aquele e aquela que oferta com alegria. E este é o momento de nós expressarmos ao Senhor nossa gratidão por todos os feitos que o Senhor tem feito para nós. E o Senhor tem feito muito. A missão é do Senhor e nós entendemos que nós somos cooperadores de Deus. E é um privilégio, então, ofertarmos ao Senhor neste momento. Nós podemos fazer, como já temos anunciado, através das transferências bancárias ou do número do MBA. Assim, você fique à vontade para também participar conosco deste momento cultico. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar a Deus agradecendo por este momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco e consagramos agora, Senhor, estas ofertas que é para a manutenção da missão que é do Senhor. Ó Pai, que nós possamos ter sempre na nossa mente que isso é um privilégio, que isto, Senhor, cabe a nós manifestarmos nossa gratidão por todas as benesses que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos também porque, através dessas ofertas, nós podemos honrar o Teu nome primeiramente, Senhor. Honrar o nome da nossa igreja, a qual o Senhor nos chama a servir. E assim, Senhor, continuarmos no caminho que o Senhor tem nos proposto. Ó Pai, nós oramos também agora a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo assim, Senhor, que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades, pedindo assim, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor complete em nós a boa obra que o Senhor mesmo iniciou nas nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. E assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.